Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma grande honra para mim estar aqui para mais essa conversa, e hoje eu quero meditar em alguns parágrafos da mensagem Não Te Enviei Eu. O profeta prega uma série de mensagens muito importante para entender a terceira etapa. A primeira delas foi: necessário vos é nascer de novo. E essa grande verdade está baseada em São João capítulo 3. Sem que nós tenhamos o autêntico e verdadeiro novo nascimento, nós nunca poderemos entender esta mensagem, muito menos ver Deus manifestado. Logo ele prega: se Deus é conosco, aonde estão os seus milagres? Para mostrar a revelação de que Deus aparecer em carne humana para Gideão, logo após a mensagem do profeta. Em Juízes capítulo 3, nós temos uma sequência de eventos que são um paralelo para os nossos dias. Veja, Israel havia se apostatado, eles estavam brincando de igreja. Então, Deus, antes de fazer qualquer coisa, ele envia um profeta. Amós 3,7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem anunciar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então Israel, por 7 anos, sofreu nas mãos do inimigo. 7 anos é um paralelo às 7 eras da igreja. No final dos 7 anos, Deus envia um profeta. Juízes 6, do verso 7 ao verso 10. E logo a mensagem do profeta, Deus aparece em carne humana. Veja, Gideão teria que conhecer a Deus. Ele era um homem valoroso, de acordo com a Escritura, porque ele era um homem escriturístico. Então Deus veio e revelou-se a ele. Deus sempre se revelará a uma pessoa escriturística, que crê na palavra e quer os sinais escriturísticos. Então Deus veio a ele, porque Deus estava comissionando esse homem logo após a saída do profeta, a continuidade. Então Gideão era um homem comum, porém ali estava Deus chamando-o para uma missão. Veja, e ele então estava trazendo a Gideão a revelação de Deus em carne humana, para que depois ele pudesse ser dirigido por Deus através do Espírito Santo. Então o profeta estabelece um padrão muito importante, e eu quero recapitular esse ponto. Ele prega depois a mensagem Não Te Enviei Eu, para mostrar esta sequência de eventos, para que venhamos a entender como é que Deus está operando em nossos dias. Então, vamos ler mais uma vez Juízes 6, a partir do verso 11, para o estabelecimento de nosso fundamento. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Veja, até esse momento, os olhos de Gideão estavam fechados para saber quem era aquele homem que estava na frente dele. Provavelmente um homem já velho, com uma vara de pastor em sua mão, e ele estava se revelando a Gideão, veja, logo depois da saída do profeta de cena. Agora, isso é muito importante. A terceira etapa é para nós o conhecimento verdadeiro de quem Deus é e o que Ele está fazendo em nossos dias, a sua obra, a sua promessa, que Ele prometeu se manifestar nos dias da voz do sétimo anjo. Ele prometeu que momentos antes do fim do mundo ele se manifestaria como filho do homem. Deus, através do ministério profético, porque Deus levantaria um profeta como Moisés. E de acordo com a profecia, ele disse: assim como foi nos dias de Ló, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Então aquele mesmo Deus que apareceu em carne humana para Abraão, antes que Sodoma fosse queimada, esse mesmo Deus apareceria aqui no tempo do fim. E em São João 17, verso 3, disse Jesus: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro. Então,
A terceira etapa é a revelação pessoal de Jesus Cristo para nós nestes dias finais. A semente real de Abraão está conhecendo Deus nessa terceira etapa através da manifestação do Espírito Santo, através de seu corpo, que é a igreja hoje. Então, seguindo aqui, veja, mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Ele não estava ainda entendendo e nem compreendendo quem era aquela pessoa que falava com ele. Veja, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, veja, ele era um homem escriturístico, ele se referiu ao que os seus pais haviam pregado, ao que o profeta havia pregado. Ele conhecia Moisés, ele conhecia a grande obra que Deus operou no Egito. O profeta havia acabado de pregar essa mensagem para levar o povo de volta à fé original. Então veja, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Ele não sabia que ele estava na presença de Deus. Deus estava se revelando, Deus estava se manifestando, Deus estava em carne humana bem na frente dele. E esta é a promessa para os nossos dias, a mesma promessa. Veja, então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. A sua força é que ele era fundamentalista, ele era escriturístico, ele queria o Deus que era o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele tinha fé na palavra. Veja, porventura não te enviei eu? Então, desse versículo o profeta pregou a mensagem: não te enviei eu, no dia 24 de janeiro de 1962. Então, no parágrafo 40 dessa mensagem, o profeta começa a abrir nossos olhos para o que seguiria a mensagem do profeta. Qual a continuidade? O que não devemos esperar? Agora, nós descobrimos que antes de Deus alguma vez mandar libertação para o seu povo, agora quero que você capte isso para o que vem a seguir. Veja, antes de Deus mandar libertação para o seu povo, ele sempre envia um profeta para notificá-lo, sempre envia o seu profeta. Porque na maioria das vezes as pessoas não leem e estudam sua palavra. Eles simplesmente se unem a uma igreja e deixam guiar naquilo, ou se deixam guiar naquilo. Veja, elas não se assentam e leem. O Espírito Santo, ele se alimenta da palavra de Deus. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, se quando você se salva, a melhor coisa a fazer é se assentar com a sua Bíblia e constantemente lê-la, e isso te edifica, veja você o que Deus fez. Não é como ler algum romance. Você lerá de tal modo que você pode firmar sua alma em cada pontuação daquilo, porque é a palavra de Deus. E você, toda vez que Deus diz qualquer coisa, você sabe como pontuá-lo? Com um amém. Isso é correto. Veja, amém quer dizer assim seja. O que ele disse é correto, e então devemos pontuar toda a palavra de Deus com um amém. Quando Deus diz, você não deve, e você deve, e assim sucessivamente, diga amém, amém. Não diga, oh bem, eu creio que isso deve ser dessa maneira. Apenas diga amém. Não faça comentários. Não comente. Não argumente. Veja, agora, parágrafo 42, aqui está o meu ponto nessa hora. Então Deus falou a esse profeta. Juízes 6, versos 7 a 10. Leia sua Bíblia. Os midianitas haviam tirado tudo que eles possuíam, e eles estavam morrendo de fome. E ele disse: vocês não se lembram que eu sou o Deus que os tirou do Egito? Essa foi a mensagem do profeta. Levá-los ao primeiro êxodo, debaixo das mãos de um profeta. Veja, não sabem que realizei todos os meus milagres lá embaixo no Egito? Não sabem que eu abri o mar vermelho? Alimentei seus pais por 40 anos no deserto? Derrubei os inimigos ao redor deles? Não os tirei do meio dos amalequitas e tudo mais que estavam diante deles? Eu sou Deus. Apenas retornem para mim. Veja, essa foi a mensagem do profeta, e foi isso que Gideão ouviu
E foi isso que o anjo do Senhor veio pontuar e veio trazer essa grande verdade ao coração de Gideão. Agora veja, apenas retornem para mim, me observem, em outras palavras. Veja, imediatamente depois da mensagem daquele profeta, Deus vai operar. Depois do profeta entregar a palavra, então Deus vai operar na palavra. Primeiro isso tem que surgir. A palavra tem que ser pregada primeiro. Veja, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Um verdadeiro profeta se firma com a verdadeira palavra de Deus e não a compromete de modo algum, mas diz ao povo que necessário vos é nascer de novo. A promessa é para vós, para vossos filhos, para aqueles que estão longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar, se Ele é o verdadeiro profeta. Veja, é isso que a mensagem tem feito por nós. 43. Se Ele não é, Ele dirá, bem, agora nós acreditamos que, veja, não, Deus e seus profetas, Deus e seus anjos, Deus e sua palavra, eles dizem que os céus e a terra passarão, disse Jesus, mas minha palavra nunca falhará, ou nunca falha. Isso é correto. Se alguém adicionar ou retirar qualquer uma das palavras da profecia deste livro, o mesmo será retirado do livro da vida. Então veja, o profeta real e verdadeiro permanece com a palavra. E ele começou a lhes mostrar o que estava acontecendo. E Deus entrou em cena imediatamente após a mensagem do profeta. Sempre foi que Deus, agora recorde, Deus se move atrás do profeta, e se o profeta tem a palavra de Deus, abre aspas, pois minha palavra não voltará vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Veja, ele terá que vir. Haverá um grupo para quem isso será como simplesmente jogar água nas costas de um pato. Mas haverá alguém ali para captar isso, porque é Deus quem está enviando isso. A palavra não voltará vazia e vai realizar o que tem sido proposto. Veja, logo em seguida, Deus exige que Gideão creia e Deus exige que Gideão obedeça quando Deus ordenou a ele que matasse o segundo boi de 7 anos e que destruísse o altar de Baal que seu pai venerava, que estava no alto de uma montanha. Veja, que quebrasse o altar, que derrubasse o ídolo, que derrubasse as árvores. Veja, matasse o boi e fizesse um holocausto. O segundo boi de 7 anos. Isso é para nós uma referência à segunda cavalgada. Veja, o 7º selo, as 7 vozes dos 7 trovões, que vieram revelar a presença de Deus em nosso meio, através dessa mensagem. Os 7 trovões revelaram Deus para nós. Quem Ele é? Qual o seu caráter? Qual sua obra? O poderoso Deus desvelado perante nós, pregou o profeta. Depois ele prega véu adentro, depois ele prega, veja, se Deus é conosco, aonde estão os seus milagres? Ele pregou antes da mensagem, não te enviei eu, mas também ele pregou Cristo, o mistério de Deus revelado. Este é o padrão na palavra. O que temos hoje? A mensagem. A palavra é o que segue. É aí onde nós estamos fundamentados. E o que temos que fazer? Crer e obedecer. Então nós veremos os milagres. Veremos o mesmo Deus operando através do seu corpo. As mesmas evidências, as mesmas escrituras, os mesmos fatos acontecendo outra vez. Porque a palavra está sendo manifestada através do seu corpo, que é a igreja. Veja, nós temos o mistério dos 7 trovões, esse é o nosso alimento, e ele está imprimindo em nossas vidas a vida de Jesus Cristo. Veja, o caráter de Jesus Cristo, a estatura de um varão perfeito. Irmão, que Deus te abençoe. Espero que essa reflexão possa te posicionar corretamente. Após a mensagem do profeta, veja, após a saída do profeta, o que ficou foi a mensagem. A mensagem é o profeta para nós. A mensagem é a palavra de Deus. Crer e obedecer.
Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.